E aí, pessoal, vamos fazer alguns cálculos aqui sobre energia gerada do painel, energia consumida de cargas, duração da bateria, dado que ela esteja carregada, e alguns exemplos. Por exemplo, a energia gerada por um painel fotovoltaico é dado por WIE, onde W é a potência do painel, I é a irradiância da região. Se a sua região é no meio do Brasil, pode ser que esse valor seja próximo de 5. É a perda ou eficiência do sistema. Se a gente pegar, por exemplo, um painel de 150 watts e multiplicar por 4,8 da irradiância da região vezes a eficiência 0,8, a gente vai ter uma geração de 576 watts-horas por dia, né? Se você comprar um PWM, ele vai cortar a tensão, né? E aí, se for esses 150 watts é 117 volts vezes 8, né? Você vai perder 5 volts, né? 5 vezes 8, você vai perder mais ou menos 40 watts, né? de potência do painel, né? Isso aí ia dar aproximadamente 420 watts-hora por dia. Por isso que usar um PWM não é muito atraente, né? É melhor você pegar um MPPT da China, baratinho, para ter um pouco mais de eficiência. Mas vamos lá. A energia consumida. A energia consumida é 110 volts, né? Se for a saída do seu inversor, vezes 1,7 ampere, que é a corrente que está sendo consumida ali na sua carga, vezes a quantidade de horas ligada por dia, dividido por 0,8, que é a perda, né, que você vai ter um consumo maior ali do sistema. Então, você vai ter um consumo ali de 1925 watt-hora no seu dia. Então, você, analisando aqui, o seu painel de 150 produziu 420 com PWM. Só que você está consumindo quase 2.000, né? Você está com um déficit de quase 5 vezes menos de carga que você produz. Então você ia precisar de mais ou menos aqui 5 painéis para produzir o que você precisa. Esse painelzinho da Ressan aqui que eu tenho, 150 watts, eu ia precisar de mais ou menos 5. E olha que 1,7 ampere é uma carga muito pequena. É um computador ligado, né? Uma forma de calcular o rendimento da bateria, né? Porque além do painel e além da carga, a bateria vai ter que ser armazenada, a energia nela, para caso passe uma nuvem, você possa consumir daquela energia que o painel produziu, né? Até mesmo quando fica de noite, você pode consumir a energia que foi produzida durante o dia. Mas veja, durante o dia você consumiu mais energia do que produz. Então, em teoria, você não vai ter nem energia para carregar a bateria. Depois a gente vai ver um sistema de automação para usar a energia da concessionária, ser um híbrido, né?
ou a gente aumenta aqui a quantidade de painel ou a gente investe no híbrido, certo? Então, para calcular a duração que uma bateria suporta, a gente tem uma fórmula que é a tensão de saída do inversor, 12 volts, a capacidade ampérica da bateria, 115, vezes a eficiência do inversor e 0,8, que você vai poder descarregar 80% da bateria. Por que você vai descarregar 80%? Porque 80% já é muito, né? Porque quanto mais você descarrega uma bateria, falando especificamente de baterias de chumbo ácido é bateria chumbo ácido, né? Elas devem ser descarregadas até 20%. Então, eu estou colocando um valor que é otimista, 0,8. Poderia ser a metade, 0,5 até 0,2. Então, multiplicando isso, eu tenho 820 watts-hora que a minha bateria consegue fornecer, certo? Vamos supor que eu tenho uma bateria totalmente descarregada. Ela conseguiria aproximadamente deixar ali vamos dar esse exemplo aqui de 100 watts, né? Quanto horas que eu conseguiria ter uma carga de 100 watts ligado? Então, vou dividir 820 dividido por 100, eu ia ter uma carga ligada a 8,2 horas a partir de uma bateria de 115 watts-hora, né? Usando uma carga de 100. O que é uma carga de 100? Pode ser um ventilador, pode ser até mesmo um computador, né? Então, uma bateria, ela poderia deixar essa carga ligada por esse tanto de tempo. Voltando nesse exemplo aqui, né? Ele conseguiria, deixa eu ver, deixar esse painel no dia. Ele não é capaz de carregar a bateria toda, tá vendo? Para ligar uma carga de 1,7 ampere, ele deixaria a carga ligada 5 horas, que é aproximadamente a metade disso aqui, os 820. Então vamos supor que eu queira usar só 20% de carga, né? Aí ia ficar menor ainda. Ia ser mais ou menos por 1 hora uma carga dessa, né? Aliás, deixa eu ver. Então, em resumo, né? É essa quantidade de horas que eu poderia deixar ligada a bateria até ela descarregar. Uma carga de 100 watts, como eu disse, é muito pouco. Se eu dobro, triplico isso, você vê que uma bateria de 115 é muito pouco, né? E uma bateria dessa é R$1.000. Se você quiser dobrar o sistema, você vai para 2.000, né? E é bastante salgado o preço, sendo que a gente consumindo aqui 80% dela, a bateria poderia durar 3 anos, né? Vamos lá. O que é watts? Watts é uma unidade de energia, que significa joules por segundo, né? É a quantidade de elétrons que passam ali no fio por um instante de tempo. O elétron tem uma carga, que é Coulomb, que é, sei lá, 10 a menos 14 joules, vamos supor assim.
Então, aqui é a quantidade de carga de elétrons que passa numa seção do fio. Falando aqui de regime de utilização da bateria, a gente poderia ter regime de C20, C10, C100. O que significa isso? C20, supondo que a bateria esteja totalmente carregada, com 115 ampere-hora, significa que eu vou descarregar a bateria em 20 horas. C10 eu vou descarregar a bateria em 10 horas. Quanto menor o regime, menor a capacidade da bateria. Em C10 é 95 ampere-hora, devido à lei da Pécure, né? Vamos supor, em C20, minha bateria tem 105 ampere-hora. Se fosse C100, ia ter 115. Então, C5 dividido por 20, eu posso consumir ali da bateria 5,25 ampere. Foi mal, pessoal. Tá osso aqui. Até desligar o ar-condicionado, não posso. Porque o controle tá em cima do de celular. Mas vamos lá. Descarregando 5,25 ampere na bateria, vezes 12, eu poderia dar abastecer ali uma carga de 63 watts por 20 horas. Uma geladeira em média consome 120 watts, vamos supor. Então, eu precisaria do dobro de duas baterias para a geladeira funcionar praticamente o dia todo, né? É claro, só com a bateria, pensando. Em C10, minha bateria ia render 95 ampere-hora, dividido por 10, eu ia poder ter ali 9,5 ampere fornecendo a bateria. 9,5 vezes 12, 114 watts. Então, eu poderia abastecer uma carga aqui por 10 horas de 114 watts. 114 watts dividido por 114 volts. Essa carga minha ia poder consumir 1 ampere. 1 ampere é praticamente o computador que eu estava falando com vocês, né? Aqui uma carga de 1,7, né? Então ia dar mais ou menos ali mais de 1000 watts hora, né? De energia consumida no dia, né? Essa bateria forneceria. Pensando em que um computador fosse ficar ligado 10 horas por dia para a pessoa trabalhar, né? E consumindo 1 ampere, né? Ou 114 watts, esse computador ia consumir aproximadamente aí 1.200 watts hora, né? E ainda ia faltar aqui, mesmo que fosse 576 watts por dia, ia faltar uma placa, mais ou menos, para ligar esse computador, né? E aí você ia ter e a energia que você consome ia ser a energia que você fornece, né? Se você quiser ter energia para carregar a bateria, vamos supor, você trabalhou 12 horas, seu computador está rodando ali, consumiu mais, você precisaria de talvez ter uma outra placa, e essa placa iria carregar a sua bateria, deixando que sua bateria ficasse sendo carregada, se ela tivesse descarregada, e forneceria a carga, a energia para sua carga, né? Então, quando a gente for dimensionar o sistema off-grid híbrido, né, a gente precisa de pensar que a gente precisa de uma energia de placas que vai poder satisfazer a sua carga, né? Nesse caso, eu precisaria de duas placas de 150 para fazer, por exemplo, um computador durar 10 horas ligado, né? E se porventura
esse computador ficar mais tempo ligado, né, eu teria que ter mais uma placa para poder a bateria sempre estar cheia. Porque se der um apagão, né, como é que você vai consumir a energia da bateria, sendo que a gente viu aqui, ó, que o seu sistema, vamos supor que, claro, a gente tem um dia de apagão, que é mentira, né? Você ia consumir, vamos supor, 2.000 watts, né? E sua bateria ia fornecer 820, né? Então vai faltar aqui, né? Sua carga ia ficar 4 horas ligada e ia dar problema, né? Uma outra coisa que a gente pode ver na automação é como a gente não quer que a bateria descarregue mais de 80%, mais de 50%, né? A gente pode usar um controlador de carga para desviar, né, o consumo de energia da carga para a concessionária, né? Então, dessa forma, você não ia forçar muito essa bateria, né? E existe uma abordagem também que é nas primeiras horas do dia você deixar ali seu sistema na concessionária para que a bateria possa ir carregando. Aí teria que ter um sistema melhor de automação para caso você pudesse, né, ativar e desativar essas possibilidades. E também lembrando, nesse caso do meu projeto, é inicialmente ligar um computador, né? Sábado e domingo a gente não usa o computador. Então, sábado e domingo, a bateria, por mais que queira ou não, ela sempre ia estar chegando ali, tá mais carregada, né? Aí segunda ia estar com a carga muito alta, né? Usando só 2 painéis, ao longo da semana diminuindo. Então, nesse caso aqui, talvez o painel resolva, né? É interessante ter mais um sistema de automação para coletar dados, né? A gente pode ver quanto que esse desvio para a concessionária aconteceu, dado que minha atenção chegou a um limiar abaixo, né? De forma que a gente pode sair dimensionando o sistema melhor. Então é isso, né? Depois eu trago mais contas relacionadas a esse sistema, né? A baterias de íon lítio, alguns tipos de formas de carregamento 3 estágios, né? Carregamento em flutuação. E é isso.